quando eu pesquisei o significado da palavra propósito, eu encontrei uma finalidade ou então um objetivo, aquilo que se busca alcançar. Em outras palavras, algo que a maioria de nós passa boa parte da vida tentando descobrir qual é o seu. Eu lembro-me que eu pesquisava muito a respeito de propósito, eu assistia diversos vídeos, vi vários vídeos a respeito até da minha identidade, quem eu sou, como descobrir quem eu sou, porque se eu não sabia sequer quem eu era, quanto menos o que eu nasci para ser. Então esse vídeo aqui é algo diferente de tudo que você já viu até hoje, por isso eu já vou te dar um spoiler. Fica até o final do vídeo porque é um vídeo completo e cada etapa dele é importante. E aí se chegar até o final do vídeo e você achar que não fez sentido, então você clica no botão de dislike. Se fizer sentido, você já deixa o botão de like. Todas as vezes que eu pesquisei a respeito de propósito, na minha mente era completamente ligado à área financeira. Era ser bem sucedido. E todas as vezes que eu via alguém falando a respeito de propósito, sempre era nesse sentido. E eu percebi que aquilo era o ponto errado, porque nós acreditamos que o sucesso financeiro é o que nos fará felizes. Mas percebemos que pessoas que têm milhões e até bilhões, o dinheiro não é tão importante assim. Porque ainda assim são pessoas frustradas, são pessoas vazias, são pessoas depressivas, pessoas com complexos. Percebemos que não é o dinheiro que nos completa. E eu percebo que o propósito não está unicamente ligado à área financeira, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então todas as áreas da nossa vida precisam ser alimentadas. Quando você deixa uma área em desequilíbrio, não importa qual a área que esteja melhor, se uma área está em desequilíbrio, toda a sua vida também vai estar em desequilíbrio. Então a questão é que, eu vou te dar um exemplo disso. Uma mãe que ama muito seus filhos, se dedica completamente aos seus filhos. Pensa uma mulher que passa o dia inteiro dando atenção aos seus filhos, cuidando da casa, cuidando do seu esposo, cuidando da família, se dedicando à família. Mas ela se esquece de si mesma. Ou aquela mulher que é muito devota, é uma mulher muito espiritual, passa seus dias na igreja, no monte, dá tudo de si para o seu ministério e esquece da sua família. Ou o caso mais comum que nós mais temos visto por aí, pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, se dedicam tanto ao enriquecimento, que perdem todo o resto, perdem a área espiritual, elas morrem espiritualmente e elas perdem a família. Quantos divórcios nós temos visto porque o pai ou a mãe trabalha demais e não dá atenção para a família? Então a questão é que não importa qual das áreas da sua vida que esteja em desequilíbrio. Se você dá foco demais só para uma área da sua vida, se você tentar levar o seu propósito para uma área só da sua vida, todo o resto vai entrar em desequilíbrio e ainda assim você vai se sentir frustrado. É por isso que eu digo, mantenha um equilíbrio, tenha um propósito, uma finalidade, um objetivo para cada área da sua vida. Saiba exatamente quem você quer ser como esposa ou como filha, saiba exatamente quem você quer ser no trabalho, saiba exatamente aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos no seu ministério. Sim, propósito é muito bom, mas quando está ligado com todas as áreas da sua vida, quando você abrange todas as áreas da sua vida. Eu lembro que quando eu me propus a fazer o exercício de fechar os olhos e pensar em quem eu gostaria de ser, naquele momento eu percebi que eu sabia exatamente qual era o meu propósito. Porque o propósito nada mais é do que um sentido para a vida, algo que faça sentido para você. E eu sabia exatamente quem eu queria ser. Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. A questão é que saber nem sempre é fazer. O propósito está ligado com a nossa identidade. O propósito é exatamente quem você é. É por isso que não dá certo quando nós tentamos copiar o que outra pessoa tem feito. Porque existe algo que só você nasceu para fazer. O propósito, ele nasce conosco desde a madre da nossa mãe. Ele é o plano, os sonhos que Deus sonhou para nós. Ele é os sonhos de Deus alinhado às nossas experiências de vida. É por isso que quando nós não descobrimos o nosso propósito, nós não vivemos o nosso propósito, e aqui eu estou falando de área ministerial, de área espiritual, é uma perca para o céu. Por que é uma perca para o céu? Porque ninguém mais pode fazer aquilo que Deus te fez para ser. Só você pode fazer isso. Então, por que eu estou abrangendo essa área espiritual no vídeo de propósito? Porque para mim, na minha vivência de vida, foi o mais importante, foi o que mudou o meu jogo. Porque quando eu descobri qual era o meu propósito para Deus, quando eu descobri qual ministério, qual era o meu ministério, e eu comecei a exercer, todas as demais áreas da minha vida começaram a ser abençoadas. Meu casamento começou a ser abençoado e a minha vida financeira começou a ser abençoada.
quando eu comecei a cumprir o meu chamado ministerial. Então, assim, o meu estalo, a minha virada de jogo, foi no meu ministério. E isso por quê? Como que o meu chamado ministerial se apresentou para mim? Como que a minha vida transformou? Através do meu caráter. Lá em Romanos 8, 28 vai dizer assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse versículo deixa claro para mim é: primeiro, eu nasci para ser cópia de Jesus. Então, quando eu forjei o meu caráter conforme a Bíblia, ali ainda eu sabia que todas as áreas da minha vida estavam bagunçadas e que eu precisava alinhar todas, e eu decidi começar pelo espiritual, porque naquele momento era o pior. Então, quando eu comecei a alinhar o meu lado espiritual, eu comecei a forjar o meu caráter conforme a Bíblia, eu comecei a viver conforme a Cristo. E é aí que as coisas andaram, e aqui está o X da questão. Porque quando descobrimos quem somos em Deus, descobrimos quem somos para Deus. A conotação dessa frase ela é bem parecida. A sugestão parece a mesma coisa, parece que estamos falando a respeito da mesma coisa, só que é totalmente diferente. Quando você descobre quem você é em Deus, você descobre quem você é para Deus. Porque primeiro eu descobri quem eu era em Deus, como eu precisava agir, o que eu precisava fazer, como eu deveria agir diante de algumas situações, como eu deveria tratar o meu casamento, como eu deveria lidar com algumas situações, qual deveria ser a minha postura diante de algumas coisas. E quando eu descobri isso na Bíblia e comecei a forjar o meu caráter, aí Deus revelou o meu ministério. Aí as coisas começaram a andar. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque Deus não entrega nada nas nossas mãos que não estejamos prontos para receber. Deus não vai te dar nada se você não estiver pronto para receber, porque você vai falir, você vai jogar isso fora, você vai perder se Ele te entregar algo que você não esteja maduro o suficiente para administrar. Deus, Ele é um homem de negócios. Ele não vai pegar algo, uma empresa, e vai entregar na mão de uma pessoa que ele sabe que vai fazer essa empresa entrar em falência, para exemplificar o que eu estou dizendo. Então, assim, primeiro, a primeira coisa que você precisa é saber quem você é criar uma identidade, porque o seu propósito está ligado com a sua identidade. Nós estamos chegando rumo ao final desse vídeo, mas não pula. O final desse vídeo é um dos mais importantes. E se até que alguma coisa fez sentido, não esquece de deixar o seu like. Assista até o final, se não fizer sentido, deixa o seu dislike para me saber. E eu vou te pedir o seguinte, deixa aqui nos comentários uma sugestão. Quais são os temas que você quer ver nos próximos vídeos? E aqui estamos, chegamos na parte mais importante desse vídeo. E a palavra coragem se encaixa perfeitamente. Nós precisamos de coragem para viver o nosso propósito. Porque é preciso coragem para mudar o rumo da nossa vida. Porque nós costumamos romantizar o propósito. Nós acreditamos que propósito está ligado com aquilo que nós amamos fazer. A verdade é que independente do trabalho, independente de onde você estiver, se é um casamento, se é o trabalho, se é a vida familiar, independente, gente. Nós vamos fazer coisas que não queremos fazer. E para viver o propósito, para sua vida ter sentido, para as coisas acontecerem da forma que você tanto sonhou, vai ser necessário fazer coisas que você não queria fazer. Quantas vezes tinha uma coisa bem gostosa, assim, sabe? Um bolo de chocolate, um brigadeiro. E eu sabia que eu não devia comê-lo porque eu queria melhorar a minha saúde. Ou quantas vezes eu passei na padaria, comprei uma coxinha. Eu queria melhorar o meu corpo, eu queria melhorar o meu físico. Eu sabia exatamente o que fazer. Era simplesmente ir, porque a academia já estava paga. Eu queria ter uma vida espiritual mais fervorosa, um contato mais firme com Deus. E eu sabia exatamente o que fazer. Eu precisava passar mais tempo me dedicando a Deus. Mas a questão é que saber não é fazer. Tem uma pessoa, que eu realmente não me recordo para dar os créditos, que diz: aquele que sabe bem, faz bem. Mas nem sempre isso é verdade. Realmente conhecimento é poder. Não tem como fazermos algo se não soubermos como fazer. É impossível, não é mesmo? Se você não tiver o conhecimento. Mas muitas vezes ter o conhecimento do que precisamos fazer não significa que iremos fazer. E aqui está o ponto final. Eu sei que você talvez não vai gostar de ouvir isso, porque para mim na hora que eu ouvi foi como um tapa de mamãe quando a gente está fazendo bagunça, quando é criança. Mas a questão é, saber o seu destino, saber o seu propósito, não é tão importante quando andar em direção a ele. Porque quando eu não sei
qual é o destino que eu preciso chegar, mas eu estou andando, eu consigo descobrir qual é o destino que eu preciso consertar, que eu preciso chegar, e se for necessário, eu posso consertar a rota. Mas se eu souber qual é o meu destino e ficar parada, nada vai adiantar, de nada vai valer eu saber qual é o meu propósito, qual é o meu destino. Quantos de nós temos sonhos implantados que hoje não vivemos porque não tomamos uma atitude? Então, muito mais importante do que saber o nosso propósito é tomar atitude, porque o que vai mudar a nossa vida não é um estalo, não é uma super ideia, não é um momento, não é um grande milagre de Deus que vai mudar a nossa vida. É o nosso cotidiano, são os pequenos milagres do dia a dia, são as pequenas coisas que fazemos no dia a dia. Hoje somos o que fizemos anos atrás e daqui a anos seremos o que fizemos daqui em diante. Então hoje, a partir desse vídeo, você como eu tive, está tendo a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de tomar atitude, de partir em direção ao propósito, de ir em direção aos seus sonhos, de voar voos maiores, de alçar voos maiores. Mas a decisão é sua, porque não adianta você ficar tomando a decisão todos os dias como eu fazia. Eu assistia milhares de vídeos motivacionais e eu ficava dependendo da motivação. Só que a questão é que a motivação é uma centelha inicial, mas não é ela que vai te fazer chegar lá. Quem vai te fazer chegar lá é a disciplina e a constância. A motivação é apenas um pontapé. Ela vai te ajudar a tomar a decisão, mas se você não tiver disciplina e não tiver constância para manter as suas decisões, você não vai chegar lá. Então, o meu conselho para você é mais importante do que correr atrás do seu destino. É mudar as suas atitudes no dia de hoje. É mudar o que você faz hoje. Se você percebeu que a sua saúde está prejudicada, comece a mudar hoje. Se você percebeu que o seu casamento está em declínio, comece a mudar hoje. Eu lembro-me de orações que eu fiz assim, aguardando um milagre. Deus, o Senhor viu o que o meu esposo fez comigo, como ele falou comigo? E Deus me respondia, como você reagiu na primeira coisa que ele te falou? Se você quer ter um casamento de paz, não seja você a centelha. Não seja você o ponto de explosão do seu casamento. Quantas vezes eu orei e falei com Deus assim, Senhor, muda minha área financeira. E Deus falou comigo, eu coloquei a oportunidade diante de você. E você não fez. A verdade é que eu orei por coisas em que eu podia fazer, eu orei por coisas em que eu podia mudar. Eu esperei um grande milagre de Deus. Eu esperei que Deus fizesse aquilo que era para mim fazer. A questão é, não aguarde, não espere que as pessoas façam por você algo que é para você fazer. E o meu grande conselho desse vídeo para você é, entenda algo. O seu propósito, ele está ligado diretamente com a sua identidade, mas o que vai mudar a sua realidade é o que você faz, não o que você sente, não o que você pensa. E eu vou parar esse vídeo por aqui para que você não fique com raiva de mim. Vou mudar de assunto, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo ou quais os temas você sugere para os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos.